Você se sente uma pessoa abandonada? Se sente que as pessoas não ligam para você, um parente, um amigo, um pai, uma mãe, não liga muito para você, não faz as coisas do jeito que você gosta, não se interessa por você? Você tem essa sensação? Ou você se sente uma pessoa rejeitada? Ninguém olha para você, ninguém fala com você, ninguém te escolhe, ninguém te chama, te convida. Essas e outras reflexões vamos abordar aqui, juntamente com as minhas parceiras. Eu me chamo Maria Auxiliadora, estou aqui com a minha parceira Alexandra Fogatti e Alessandra. Hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais, da rejeição e do abandono. Alexandra, o que você gostaria de trazer? Bem-vindo ao canal Papo Humano. E hoje a gente está querendo trazer sobre essa questão do abandono e da rejeição de um modo mais prático, né? Para vocês aí em casa tentarem identificar um pouco, né? Desses padrões que eles se misturam muito, né? Então, trazendo os nossos exemplos, né? Você pode estar identificando melhor se isso é um padrão seu ou não e o que isso pode estar afetando. E depois você pode ir lá no vídeo que tem sobre, a gente tem um vídeo que a gente só fala sobre rejeição, nós vamos colocar o link aqui, e tem um outro que fala só sobre abandono, que também vamos colocar o link aqui. E aí você pode elaborar melhor e nos contar o que você tem achado sobre isso, o que você descobriu, né, sobre a rejeição e o abandono na sua vida. Então, fazendo uma linha do tempo da minha vida, né, meninas, eu comecei a identificar os pontos que foram muito divisores de água, onde foi muito forte. O primeiro momento que eu identifiquei a rejeição na minha vida foi quando eu estava ali na primeira infância, em que eu me via brincando muito sozinha. Eu não dava menor trabalho para o meu pai, para minha mãe. Eu queria parecer invisível, imperceptível aos olhos da família, né? Eu estava sempre brincando com as minhas bonequinhas, com muita criatividade. Então, ali eu já identifiquei, né, aquele processo de quem é rejeitado, de quem não quer se expor para não incomodar ao outro. Eu tinha lá 3, 4 anos. Onde eu achei de novo uma ferida do abandono, né? Quando eu comecei a fazer um padrão de me sentir com dor no ouvido. Então, eu tinha muita dor no ouvido, e meus pais viajavam muito, gostavam de acampar, então mergulhava muito na piscina e tal, e aí eu ficava sempre com dor no ouvido, e a dor do ouvido não ia embora nunca. E aí, a dor do abandono é a falta de amor, né? A falta da atenção, é aquela busca em ser amada. E qual era o processo? Eu, com dor, a minha mãe ficava com toda a atenção para mim. Então, eu me lembro que a minha mãe ficava passando as fraldinhas, assistindo as novelinhas dela, colocando a fraldinha e eu no colo dela, ela fazendo o cafunézinho. Então, ali foi o primeiro momento em que eu trouxe essa ferida do abandono no inconsciente para chamar a atenção e para ter amor da minha mãe. E isso automaticamente desenvolvia na minha irmã os ciúmes, né? Para ela, ao olhar isso, traziam outras feridas para ela, os ciúmes. Seguindo nesse movimento, né, eu comecei a adolescência. Na adolescência, começa a ter os relacionamentos um pouco mais na escola ali, né? De você querer ter mais amizade, e eu não conseguia fazer isso. Então, eu tenho lembranças minhas do terceiro ano em diante, eu sentada sozinha no recreio, né, no intervalo, eu quase não interagia com ninguém. Eu era a pessoa que tinha só uma amiga, se ela faltasse, acabou o meu mundo. Por quê? O rejeitado é isso, ele está sempre se isolando, ele não quer se expor, né? Ele não quer ir em busca do grupo, porque ele não quer ser rejeitado, então ele já se previne e já fica na dele, ele já fica quieto.
Então, eu tinha já essa característica, né, dentro do meu desenvolvimento social na escola. Quando começou os relacionamentos, os primeiros namorinhos, né, os namoricos, já começou a questão, de novo, de mesclar a rejeição com o abandono. Por quê? Porque eu me relacionei, gostava, deu certo. Quando eu me apaixonei de verdade, a primeira paixão, aquela avassaladora que, né, você só pensa na pessoa, de manhã, à tarde, à noite, a pessoa fala oi, você fala que ela está, né, você se desmancha. Eu tive a rejeição. E aí ele falou, olha, eu sinto muito, você é bonita, tal, eu gosto muito de você, tal, mas eu já tenho namorada. E eu nem sabia que ele tinha namorada, nem imaginava que ele tinha namorada. Para mim, ele sorria, falava comigo, e nossa, ele gosta de mim. Fui lá me declarar e dei com a cara, né, burros na água, e ele me rejeitou. E veio muito forte para mim toda a sensação da rejeição, né? Eu entrei numa profunda tristeza, numa solidão. Eu fiquei um mês trancada no quarto, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu fazia atividade física, eu deixei de fazer atividade física, porque eu só chorava. Eu entrei numa profunda dor, né? De me sentir ali rejeitada. E depois disso, os próximos relacionamentos, eu entrei na defensiva de novo. Então, eu me defendi, eu não queria me envolver com as pessoas para não receber um não de novo, né? Para não ser rejeitada de novo. E aí as pessoas viravam minhas amigas, e começava aquela amizade, né? Ó, menina e menina, amizade, 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 aí os meninos vinham e se declaravam. Aí, tipo assim, como se eu consentisse. Bom, eu estou recebendo amor, né? Então, acho que eu posso confiar. E aí eu aceitava namorar, só que daí eu rejeitava de novo. Eu começava uma, 2 semanas, não quero. Por quê? O medo de você colocar confiança, de você se entregar, né, ao outro, já fazia eu começar a criar um monte de coisa na minha cabeça e eu mesmo rejeitava, não está dando certo, tal. E eu segui esse padrão na adolescência. Meninas, Alessandra, o que você acha sobre isso? Xan, nossa, quanta coisa que você trouxe que me fez relembrar a minha infância, minha adolescência, e é muito interessante, né, como temos histórias parecidas, né? E a gente acaba se identificando, né? Claro, todos temos a nossa individualidade, temos a nossa história, mas a gente acaba percebendo, né, algumas coisas que sintonizam, né? Essas dores emocionais, elas são muito, como eu posso dizer, muito comuns, né? Então, muitas pessoas vivem isso, vivenciam isso, tiveram experiências, né? Então, olha quanta coisa que está por trás de tudo que você trouxe, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato de você, depois de ter sido rejeitada, né, pelo seu primeiro namorado, aí você começou a rejeitar os outros porque você não queria sofrer a rejeição. Então, inconscientemente você começou a rejeitar primeiro, né? Não, vou rejeitar primeiro antes que eles me rejeitem. Então, e aí com isso você se fechou, né, para poder viver outras experiências que poderiam ter sido positivas, né? Então, olha o quanto, com todas essas dores que se afloram, né? Que olha o quanto que isso influencia no nosso comportamento, né? Na nossa história de vida. E você conseguiu perceber isso? Eu tenho certeza que muito tempo depois, né? Muito. Com muita reflexão, com autoconhecimento, com terapia, né? Não é uma coisa que você identificava rapidamente. Então, olha o quanto é importante, né? A gente perceber cortar, quebrar os padrões, né? É, uma coisa que eu lembrei muito, e também tá nessa ferida da rejeição e do abandono, é você também se sentir inferior, né? Uhum. Você vê as outras pessoas, né, e acham que você é inferior a elas, porque elas não foram rejeitadas, não foram abandonadas, e você foi. Então, aí você fica com um certo complexo, né, de inferioridade, e isso causa uma outra dor, que é a não valorização, né? Você acaba se desvalorizando. E aí você não abre para quê? Não abre para receber. Então, olha quanta coisa profunda que a gente está falando, tudo por causa de uma ferida emocional, né? Então, aí você não se valoriza, você não conhece, aí você
tá sempre patinando, você não consegue um bom emprego, que tenha um salário legal, enfim, né? Porque você se fecha, porque você se sente inferior, você acha que você não tem valor, e aí você não consegue conquistar as coisas, né? Ter uma prosperidade, né? Em todos os aspectos aí da vida, né? E porque você não tem isso, você não se reconhece, né? E você não se abre para receber. E também para dar, né? Porque aí você dá, mas com aquela, como eu posso dizer, com aquele medo de como o outro vai reagir, né? De como o outro vai agir. Então você nunca se doa totalmente, você se doa até um certo ponto. Você não se entrega profundamente porque você tem medo de em algum momento de novo ser rejeitada. Então você não está inteira, né? Você não está nem se doando e nem se abrindo para receber. Então, olha quanta coisa que tudo isso, essas feridas, elas podem influenciar, né, Maria? O que que você acha? Eu acho fantástico a colocação de vocês, porque buscando lá na análise, né, das pessoas que estudaram sobre esse tema das emoções, das feridas emocionais, né, a Lise Bourbeau e o William Reich, né, que aprofundou nesse tema. É tão engraçado quando você coloca da fase de bebê, da dor de ouvido, né, da questão lá da sua mãe cuidando de você, o sentimento de abandono. Então, assim, a energia e essa vibração que está em torno desse loop, né, todo esse loop que a gente vivencia vai acompanhando, porque quando a gente vibra e a gente sente aquilo, aquilo vai estar manifestando na vida da gente. Então, quando você colocou que você não queria saber do namorado, né, aí já me veio já em mente, olha, ela escapando da situação, né? Que é a máscara que a gente veste quando a gente está nessa dor da rejeição, escapista, está sempre fugindo de uma questão e às vezes você acha que vai te machucar. Opa, ele vai me trair, ele vai me rejeitar. Então, é bem nítido, né? A colocação dos especialistas que aprofundaram nesse tema e a gente olhando para a vivência da gente desde criança, nos relacionamentos, né? Teoria é, fala que o parceiro que a gente atrai, às vezes ele tem a dor parecida, né? Então, por isso que vai trazer para você uma pessoa com aquela ferida, com aquela dor, para que os dois trabalhem isso, né? E isso já vem já, né, vindo de criança. E os relacionamentos todo em torno, né, pelo meu entendimento, gira nisso. As pessoas que vão estar ali no entorno, elas vão estar menos ou mais tendo uma ferida ou outra, abandono, rejeição, um pouco relacionada, porque se é para aprendizado, aqui no meu entendimento, eu acredito que cada ser humano está contribuindo para o crescimento e para o aprendizado daquela questão, né? Então, você está falando que tem muito a ver, né? Por que se chamam feridas emocionais, né? Se a gente parar para pensar nos animais, quando eles estão com um machucado, o que eles fazem? Eles ficam lambendo o machucado, né? É uma forma que aquilo vai trazendo um conforto para eles, vai criando ali uma casquinha, até eles sentir que sara. Eles vão diminuindo a quantidade de lamber conforme a ferida vai sarando. E nós humanos, acho que é o contrário, né? Como a gente fica na dor, e esse lamber para a gente seria repetindo o padrão, repetindo o padrão, repetindo o padrão, e a gente vai formando essa casquinha da ferida que vai virando uma cascona, né? Porque até cair em consciência, né? Até cair no movimento consciente que você está fazendo uma repetição de padrão, às vezes demora uma vida, ou às vezes nem nessa vida, vai repetir em Reverbera no outras, corpo, às vezes, né? Que você pode muitas sentir vezes. dores, né? Dores, por exemplo, o caso da rigidez, você fica totalmente rígida. Os músculos rígidos, né? O maxilar rígido, né? Eu não lembro agora exatamente da rejeição,
e do abandono, mas tem uma característica física, né, que vai surgindo com o tempo. Sim. A da rejeição é o corpo franzinho, né? Os ossos vão ficando muito aparentes, né? São assim as articulações. E do abandono já é um corpinho mais assim, mais não é cheinho de gordinho, é bem feito nas articulações, né? E eu fui mesclando um pouco, porque quando eu era novinha eu era bem magrinha, e depois eu fui formando o corpo mais do abandono, que é essas articulações um pouco mais arredondadinhas e tudo. E então é isso, a gente vai aí lambendo essas feridas, criando essas casquinhas e vamos seguindo, continuando, seguindo o meu histórico, inclusive. Eu continuei na adolescência até conhecer o meu marido, né? Aonde teve uma sintonia grande, nossas famílias já eram amigas, eu me sentia um pouco mais segura ali, porque as famílias se conheciam, e nós começamos a namorar, né? E eu olhando, né, para esse ritmo da minha vida, todo esse processo, eu percebi que eu fiquei totalmente entregue a ele. A questão da dependência emocional, ela já começou desde o início do namoro. Porque é aonde você come, bebe, dorme, o tempo inteiro pensa na pessoa, fala na pessoa, a pessoa fala, quero fazer outra coisa, ah, tá bom. É como se eu não tivesse vontade própria, né? E essa questão do abandono é abandonar-se a si mesmo. Por quê? Porque você não sente amor por você mesmo, né? Você não se supre do seu amor. Então, era uma forma em que eu vejo da dependência, nesse começo, que o outro me supria daquilo que eu nem sabia que existia em mim. E nesse processo desse namoro, que você vai ali ajustando, né? O casal vai se ajustando, eu fui cada vez mais indo para tudo que era de interesse dele, né? E um dos grandes problemas da dependência é essa também. Você se anula para satisfazer o outro, porque satisfazendo ao outro você se sente preenchida, né? Mas esse preenchido é por um tempo, né? Esse preenchido vai durar pouco. Você vai querer mais, 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 porque não supre a sua necessidade, porque tem que vir de dentro de você, né? Então, enquanto você não encontra esse processo de suprir em você mesmo, você vai ficando cada vez mais dependente do outro, e você exige mais do outro, você começa a querer mais, então o outro tem que... Eu lembro que tinha falas assim, nossa, eu faço tudo por você, tudo que você quer eu estou fazendo, eu vou onde você quer, e você não faz o que eu peço para você. Dentro do meu universo, o que ele fazia era pouco, porque você quer entrar dentro da pessoa, né? A dependência, ela vai fazendo isso. Para você se suprir do amor, você vai entrando dentro da pessoa e vai deixando a relação um pouco tóxica, né? Depende de como é esse outro, ela vai ficando mais rápida ou mais lenta, mas ela vai acabar se tornando tóxica, né? Porque é uma situação que vai ficando insustentável. É necessário a independência de cada um para que seja saudável, né? Sim. Mas para isso ambos têm que estar bem. Maria trouxe a questão da sintonia, e sim, o meu marido, ele também, eu vejo nele também a questão da rejeição, né? Ele também tem aí um processo da rejeição e houve e do abandono também, que houve essa sintonia. E nós ficamos entrando nesse processo durante muito tempo. E aí o que acontece? Vem o filho, né? Vem o filho, de novo, a sensação de rejeição que eu tive foi gigante. É como se o meu marido deixasse de me amar para amar só o meu filho, a minha filha. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Assim, consciente, você entende, mas emocionalmente não anda igual, não anda junto. E aí começou um processo de mais dor. E tudo isso vai fazendo o quê? Você vai se tornando mais controladora, você vai se tornando mais crítica, mais julgadora, né? A cobrança aumenta e lembra, o vitimismo se torna algo cada vez mais intenso. Então, o relacionamento, ao longo dos anos, ele vai se deteriorando, né? Ele vai se fragilizando,
porque vai entrando nessas dinâmicas pesadas. Então, eu não aceitava como ele era, eu não aceitava as coisas que ele fazia, eu achava que ele não me amava mais, que ele só ficava com a minha filha, e aí eu fui criando situações para chamar a atenção e criei uma doença, né? Criei uma grande doença, na qual foi um divisor de águas para mim, e na época eu comecei a fazer terapia e meu terapeuta falou assim: presta atenção no que você está fazendo. Aonde você quer que essa doença te leve? Quantas doenças mais você vai ter que criar para acordar do que você está fazendo, do que você está fazendo? Para acordar na dependência que você está tendo dessa pessoa. E, gente, eu nem era dependente financeiramente, essas coisas, eu me achava uma pessoa mega resolvida. Eu ia, eu vinha, eu fazia. Né? Eu dependente? Imagina, que isso? A gente demora anos, às vezes, para entender o quanto que é essa dependência, o quanto estamos dependentes dessa dependência. É uma loucura, isso é uma loucura. Sim. Exatamente, não é assim, uma coisa evidente, né? Você acha que você é dona da sua vida, né? Você é super independente, você vai, faz, acontece, né? Decide. E quando você olha de uma maneira mais profunda, você percebe, opa, não é bem assim, né? Pera lá, né? E olha que interessante, o terapeuta que trouxe isso para você, né? Porque até então você não tinha conseguido ver, né? Olhar para isso dessa forma, né? Com esses olhos. Então, e o terapeuta ele é isso, ele é esse espelho. Né? Ele te ajuda a você se enxergar, né, de uma maneira mais profunda e fazer essas reflexões que sozinha talvez você não consiga, né? Porque você vai voltar lá sempre para para aquela dor emocional, mas você não consegue entender como causou, o que está por trás de tudo isso, né? E aí você trouxe um ponto bem importante, né, Chan? É a questão do relacionamento tóxico, né? E como a Maria trouxe da sintonia, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque ou você vira uma dependência, né, essa dependência emocional do outro, você entrega a sua vida na mão do outro, né, e isso pode se tornar até abusivo, né, então, além de ser tóxico, né, ele pode inclusive evoluir para um relacionamento abusivo, dependendo da dor da outra pessoa, né, só que, Exato. gente, mas aí tá o pulo do gato, porque por mais difícil que seja a situação e por mais doloroso que seja, por mais que a outra pessoa ela pareça realmente ser um algoz, né? Lembra que se não tiver vítima, não tem algoz, né? E vice-versa. Uhum. Então, a psicologia tem trazido muito isso, né? Até a constelação familiar também, né? Tem até uma polêmica, né, em relação a isso, né? De que muitas pessoas entendem, né, como se a vítima ela fosse a culpada. Gente, não é questão de culpa. A culpa também é uma dor. A vitimização também é uma dor. Não é questão disso, de vítima, de culpado, de algoz. A gente tem que sair disso, olhar para cima disso e perceber questão de frequência, de sintonia, porque nós somos energia, né? Nosso corpo é energia, a gente até falou sobre isso num vídeo, né? Então, a questão é o que em mim, né? O que eu tenho em mim que causa essa atitude, esse comportamento no outro, Uhum. né? Mas não é no sentido de se colocar como culpado, não. É para você entender essas dores mais profundas, esses comportamentos, esses padrões, né, que foram criados lá desde a infância, né? E que vem criando a ferida, né, a casca da ferida sendo repetido, né, e que chegou nessa situação. Então, o que a gente está trazendo aqui não é para você se sentir culpado, nem para você se sentir vítima, é para você tomar conta da sua história, tirar a tua história da mão do outro, você se apropriar da sua vida, né, da sua história e perceber, né, qual é o gatilho, né? O que tem em mim que desperta esse comportamento na outra pessoa? Porque se você cura em você, aí a sintonia acaba, né? Sim. Aí você, aí você possibilita, inclusive, curar o outro também, ou você
se você perceber que aquilo não é mais viável, aí você separa, né, se for o caso, né? Mas você só vai conseguir curar isso, né, percebendo, né, esse ponto. Esse é o pulo do gato, sabe? Então, eu acho que por isso a importância, né, de você, por exemplo, estar escutando um vídeo desse, né? Nada é à toa. Né? Nada é à toa. Então, eu acho que é bem importante a gente trazer essas reflexões para te ajudar realmente, né? O que que você acha, Maria? Não, claro, essa colocação que é muito importante, porque quando você tocou no ponto de que eu tenho que buscar a minha identidade, então o que que é isso? Um relacionamento, ele é uma instituição. Então tem Uhum, eu, tem o marido e tem o relacionamento que é a instituição. Então, assim, quando eu não vivo a minha integridade, eu estou tudo aquilo, tudo ali misturado, eu fico muito sem eu, cadê eu? Eu não estou aqui. E uhum. juntamente com a dor, causa muito mais sofrimento para ambas as partes. Então, quando eu tenho essa percepção, né, que a gente já colocou aqui várias informações sobre o abandono, sobre a rejeição, né? Então, quem não tiver entendimento, busque nas outras lives, que a gente já falou mais sobre isso, né, para aprofundar mais. Mas a questão aqui seria o quê? Seria eu ter esse entendimento de qual é o meu processo, aonde está essa dor, que nem a Chan colocou a dela, né? Desde criança, foi trazendo os pontos, foi falando, né? Então, começar a observar isso, encontrar quem eu sou, onde dói em mim, o que eu tenho, e aí tentar separar isso, tentar encontrar a minha O que é personalidade, meu e o que é o do outro, né? exatamente o que é o do outro, e aí eu começo a trabalhar em mim aquilo, porque energeticamente eu não sei daquilo conscientemente no meu mental, eu Hum. estou só no energético, só vibrando ali naquele loop e buscando com aquelas é como se fosse uma coisa insaciável. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Mas é inconsciente. Eu não estou ali propositadamente criando aquela situação. Está acontecendo só no emocional. E aí o que acontece? Eu vou sofrer, a minha família vai sofrer, meus filhos vão sofrer, vai ter intriga, vai ter discussões, e aquilo não tem nunca um fim. E aí, quando eu consigo perceber isso, né? Que nem a Chan buscou uma terapeuta, avaliou todo o processo dela, e 7 anos de processo eu estou para conseguir fazer essa elaboração. exatamente. Então, o que acontece são só ganhos de consciência e autoconhecimento, que melhora a vida em todas as áreas, como a Alessandra falou, né? O profissional, né? O emocional, né? Os parentes. Então, assim, por exemplo, na ferida da rejeição, é, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho um pouco da ferida da rejeição, né? Eu sempre estava achando que alguém é, não me aceitava, eu era a última a ser escolhida, ninguém me via, ninguém me olhava. E aí, quando eu ia ver essa questão, o que que eu percebi? Que eu estava me rejeitando mesmo. Então, como eu estou nessa vibração, o que que eu vou atrair para mim? É só rejeição. A mesma Mais coisa, rejeição. abandono, mais rejeição, mais abandono. Então, não é propositadamente, é a vibração Não. que eu estou tendo em mim, né, Eu Alessandra? tenho uma questão que a rejeição, a gente, quem tem esse padrão de rejeição, cria muito na mente, né? Porque por aquele fato de Uhum. você querer ficar totalmente isolado, não dar trabalho para o outro, tudo fica em você. Sim? Então, isso não significa que o outro está sendo daquele jeito mesmo, né? Que o outro teve aquela intenção. Muitas Não, vezes, se você vai lá perguntar, vai lá conversar, nem como tá sabendo, nem tá te aconteceu, vendo, né? como aconteceu no meu relacionamento. Eu criava tudo. Eu acho que é isso, eu acho que aquilo. Ele falou assim, então é por causa disso. Eu ia criando na minha cabeça, né? Ia ficando com mais controle, com mais rigidez. E quando a gente ia conversar, não era nada daquilo. Aí desabava o castelo de novo, aí começava tudo de novo, entendeu? Mas por quê? Pelo fato de não ter a consciência, né, de como eu estava funcionando, como nós estávamos funcionando e vibrando. Isso causou muita dor durante muito tempo para mim, dentro do meu relacionamento, né? E eu esqueci de citar que, muito importante isso, em um determinado momento eu tive o
complexo da Cinderela, né? Não sei se vocês conhecem o complexo da Cinderela, mas é quando ocorre um desejo inconsciente de ser protegida e cuidada por um companheiro idealizado na imaginação. Como, por exemplo, os príncipes de contos de fada. A mulher tem medo de ser totalmente independente e espera secretamente pelo príncipe encantado que virá em sua armadura brilhante para tomar conta dela. É uma representação de um arquétipo feminino, o da mulher, que foi criada sobre a crença de que a felicidade depende exclusivamente de um homem que lhe conceda uma vida feliz. Então, esse complexo de Cinderela casou completamente com esse meu processo, porque quando eu fui perdendo a minha autonomia, achando que eu era independente, eu estava totalmente dependente, existia esse arquétipo desta menina sonhadora que achava que o homem ia resolver tudo. Então, de novo, né, eu me abandonando e dando toda a minha felicidade na mão do outro. Do outro. Esses 7 anos são 7 anos de resgate, né? Resgate de um feminino, resgate de crenças que vão sendo desconstruídas, um resgate de valores que eu perdi, né? Porque quem é muito rejeitado não sabe o seu valor, né? Então, é um resgate de valores em todos os âmbitos, não só profissional, mas na minha vida ao todo, né? Então, eu vou reconstruindo, eu vou trazendo de volta para mim, me fortalecendo, para quê? Para conseguir me nutrir e me suprir do meu amor. Porque quando eu me conheço, né, quando eu entendo como eu funciono, eu paro de me recriminar, eu paro de me acusar, né, eu paro de querer buscar amor no outro, aprovação no outro. Eu aceito como eu sou. E se eu me aceito, eu aceito as pessoas ao redor muito mais fácil, né? Então, esse complexo de Cinderela trouxe assim um tchan para mim, né? Que eu falei assim, então isso aqui combinou com esse, que combinou com esse, e fez muito sentido. E olha só, você falando me fez refletir, né, lembrar sobre o universo é mental, né, uma lei, as 7 leis de Hermes, né? Então, o universo é mental. Para que serve a mente? Para pensar, para criar, né? Essa é a função dela. Então, a mente, ela tá fazendo a função dela. Né? Uhum. E você não vai conseguir bloquear isso, até porque se você bloquear, você vai ter outros tipos de problema, né? Sim. Então, a ideia não é bloquear, né? A ideia é só você conseguir perceber, como eu posso dizer, colar, né? Vamos dizer assim, o máximo possível com a realidade. Né? Porque pensa, você começa a criar coisas na cabeça, né? Situações, idealizar o príncipe encantado, não sei o quê, e aí na tua cabeça você tem toda uma imaginação, mas a realidade é outra. E aí aí você bloqueia a comunicação. Inclusive, né, isso acaba afetando a comunicação, você não comunica com a outra pessoa, é, pensando coisas, achando coisas, querendo que a pessoa se comporte de maneiras que você acha que é o ideal, mas está tudo na tua cabeça. Você nem falou isso para a pessoa, como é que ela vai saber, né, que Castelo de vocês areia, né? é Um o castelo castelo de de areia que se areia. desmorena, É. desmorona, né? Então, a cabeça, ela vai funcionar, ela é feita para isso. Então, né, o cérebro, a mente, ela vai estar sempre criando. Mas aí você só precisa calibrar, vamos dizer assim, com mais objetividade, com mais foco, né? Sem a ilusão, né? Olhando para a realidade. Então, por isso, de novo, né, o papel do terapeuta é importante, porque às vezes você tá lá nesse mundo ilusório, né, e ele te traz para a realidade, ele te ajuda, né, não que é ele traz, né, mas ele te ajuda a conseguir encontrar qual que é a realidade dentro de tudo isso, né, e o quanto a comunicação é importante, né, você tá sempre comunicando com o teu parceiro, né, com o seu filho, com sua mãe, com seu pai, com quem você, né, está se relacionando, e fazer validações, né? Então você quis dizer isso? Foi isso que eu entendi? Mas eu esperava que você fizesse tal coisa, né? Então, o quanto você consegue transformar toda tudo aquilo que você idealizou, você
começa a comunicar, traz isso para comunicação, passa para o outro e faz validações, aí você começa a trazer para a realidade. Né? Porque a gente se engana demais, gente. A nossa cabeça, né? Tem uma frase, né, que fala mente, mente, né? Então, na psicanálise a gente usa muito isso, né? Então, é bem importante, né? Você conseguir entender até que ponto que é coisas da sua cabeça, até que ponto que aquilo é realidade, né, Maria? E usar esse Desculpa. universo mental, só complementando, usar esse universo Isso. mental para criar coisas boas. Criatividade, Porque a gente exato. Isso aí. acostuma, nós somos acostumados a criar só no negativo. Nós precisamos Isso, também perfeito. ter essa consciência de criar no positivo, criar coisas boas. Por isso, o autoconhecimento. Bem legal. Vai lá, Maria. Isso que vocês falaram é bem legal, me trouxe uma reflexão aqui. E a mente mente mesmo, e a gente precisa governá-la, né? Porque ela é um instrumento necessário para a gente pensar e conseguir trabalhar aqui nesse mundo material, né? Mas se eu não governo a minha mente, ela me leva para qualquer lugar, né? Aonde eu vou estar, eu não vou ser, porque é como se fosse um carro desgovernado, né? Exatamente. E isso que você colocou da comunicação é bem importante, porque geralmente os casais acham, por exemplo, eu estou me incluindo também, né? Que o que eu sinto, o que eu quero, a pessoa tem que adivinhar. Exato, é isso mesmo. Eu não vou falar, fico aqui com dor. Ele me conhece há 15 anos, 20 anos, né? 25, Bola de como a Chan. cristal, bola de cristal, por favor. E aí que começa o conflito, né? Porque o que eu estou querendo e o que eu estou pensando não tem nada a ver com a realidade do outro. Uma, porque eu estou na dor, eu estou num loop, né? E o outro talvez está em outra realidade, em outra dor. Então, nunca que vai conciliar e nunca que vai estar harmônico a relação, né? Então, assim, a comunicação é muito importante isso que eu gostaria de falar. A comunicação é importante, mas saber escutar também, né? É muito importante, porque às Que vezes faz eu estou parte da comunicando, comunicação, né? mas eu não estou escutando, eu só estou pensando o que eu vou falar. E nem escutei, né? Estou na Então, defensiva, né? E quando eu não exatamente, escuto, eu estou na defensiva já, né? exatamente. Perfeito, menina. Então, gente, muito obrigada. Adorei o bate-papo de hoje, foi incrível. E eu espero que vocês aí em casa tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e nos acompanhe aqui no canal sempre, que toda semana nós temos vídeos novos. Um abraço. É Tchau, isso aí, meninas. aperta o sininho aí para ser notificado. Beijo, tchau, Beijo, tchau, até a até a próxima. próxima. Obrigada.